E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui em São Paulo para fazer o vestibular da Unicamp. Eu já fiz essa prova algumas vezes, se você quiser conferir, pode conferir aí nozinho. E se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque ainda vai ter muita prova, vai ter FUVEST, UNESP, ENEM, então se inscreve aí para não perder o resultado de todas essas provas. Unicamp é um dos vestibulares mais famosos do país, aqui de São Paulo, cai várias matérias. Eu não estudo para os vestibulares, estudo para um outro tipo de prova, para um concurso, e acaba que eu não estudo algumas matérias que caem na Unicamp, então sociologia, filosofia, biologia, essas matérias eu não estudo, acabei não estudando. Porém, eu vou fazer a prova, vamos ver o que vai acontecer aqui. Fala galerinha, faltam 20 minutos pro portão fechar, então daqui a pouquinho eu vou entrar lá, o pessoal já tá entrando, uma muvuca, mas vamos lá, tomara que dê certo. Então galera, vou entrar lá, me deseja boa sorte aí, paizão. Valeu. Fala galera, já são quase 10 horas da noite, eu vim depois da prova da Unicamp, eu vim aqui pro Estratégia Vestibulares, o pessoal tava corrigindo a prova ao vivo, né, corrigiram todas as matérias, eu apareci lá na live de correção pra falar um pouquinho o que eu achei da prova, e eu vou fazer um breve comentário aqui do que eu achei dessa prova. Eu já corrigi a minha prova pelo gabarito do Estratégia Vestibulares, pelo gabarito não oficial aí, mas eu vou contar aqui pra vocês agora o que eu achei dessa prova. Vamos lá, a primeira matéria que eu quero falar pra vocês é Física. Física eu tive a mesma impressão que eu tive ano passado, eu achei assim a prova ela tranquila, a prova de física, as questões, se você tivesse estudado bem em física, você não tinha tanta dificuldade para fazer a parte de física, não teve nenhuma questão que eu travei assim, todos eu consegui fazer direto, sem precisar pular nenhuma, então física, eu achei que a prova tava tranquila, igual ano passado. Ano passado eu consegui gabaritar a prova de física na Unicamp, na FUVEST, na Unesp, se não me engano, na Unicamp e na FUVEST eu tenho certeza, e eu acho que as provas de física das primeiras fases, elas são bem tranquilinhas, dessas três provas. Agora, quando chegar na segunda fase fica mais difícil. Mas esse ano eu continuei com a mesma impressão de que a prova de física da primeira fase da Unicamp, ela é tranquila. Agora, a matemática eu já achei um pouquinho mais difícil do que o ano passado. Eu tive mais dificuldade para fazer a prova de matemática do que ano passado. Eu fui melhor porque eu tenho um ano a mais de estudo, mas eu tive mais dificuldade assim. Tiveram várias questões que eu parei, tive que voltar depois para pensar melhor nela para conseguir fazer. Então assim, achei a prova de matemática mais difícil do que ano passado. Eu não comentei com vocês, né, mas a Unicamp caiu os livros, as leituras obrigatórias. Eu cheguei a ler vários livros de leituras obrigatórias, porque alguns eu tinha lido ano passado e alguns também eu consegui ler esse ano. Então, por exemplo, eu já tinha lido O Marinheiro, li Bons Dias, Seminário dos Ratos, A Carta de Prioridade Caminha. Eu acho que eu li 6 livros dos que caem na FUVEST, então na Unicamp, desculpa, então assim, eu já tinha lido algumas obras e eu consegui fazer várias questões que estavam lá. As questões que eu não tinha lido o livro que caíram, se não me engano, foi aquele, não sei o que, de poligamia, Niket, não sei como é que fala, esse livro eu não li, e eu também não li Tarde, do Olavo Bilac. Se não me engano, foi só esses 2 livros que caíram que eu não li, mas o resto que caiu lá eu já tinha lido os livros, então foi mais de boa pra fazer. A parte de inglês eu tive um pouco mais de dificuldade do que ano passado, tinha alguns textos que eu tive que ler várias vezes pra conseguir entender, então assim, em inglês eu tive um pouco mais de dificuldade. A parte de história também eu tive que pensar um pouco mais assim, tinha algumas questões que nem tanto, mas outras que eu fiquei meio em dúvida assim, várias em questão de imagem, né, pra você interpretar e tal, e eu fiquei com algumas em dúvida assim, tendo que pensar mais, achei que foi um pouquinho mais difícil pra mim fazer. Química foi uma das matérias que eu tive mais dificuldade aí também achei ela mais dificilzinha, ainda mais pra mim que não tenho muita facilidade em química, então achei um pouco mais complicado de fazer, mas eu não lembro como é que foi ano passado, mas eu sei que eu tive dificuldade tanto ano passado quanto esse ano, porque química não é uma matéria que eu sou muito bom. Pra quem não me conhece exatamente, as matérias que eu sou melhor é matemática e física, então matemática e física com certeza foram as matérias que eu fiz com mais facilidade, tanto que eu nem falei no vídeo, mas eu tô prestando pra engenharia elétrica, então essas são as matérias que eu mais
preciso ir bem, né? Matemática, física e química também, mas química eu não sou muito bom. E só um comentário também, já vai me apresentando melhor pra quem não me conhece, eu não estudo pros vestibulares, tá? Eu não estudo pra Unicamp, nem pra FUVEST, nem nada. Eu estudo pra uma prova militar, eu estudo pra o concurso da SpaceX, que é outra prova totalmente diferente. E nessa prova que eu estudo, não cai algumas matérias que caem nos vestibulares, não cai biologia, não cai sociologia, não cai filosofia, então sempre caem essas provas nos vestibulares, eu não consigo fazer as questões. Então biologia, por exemplo, as questões eu lia e não fazia ideia de como fazia, porque eu não estudo biologia, entendeu? Aí você fala, pô, Nicolas, mas por que você faz os vestibulares? Tanto pra evoluir assim, porque quando você faz uma prova você aprende várias coisas, e também pra mostrar aqui pra vocês, depois que eu comecei a fazer as provas, o pessoal gostou, então eu sempre trago os vídeos aqui pra vocês ficarem acompanhando. Já se você não é inscrito, já se inscreve aí pra você poder acompanhar. FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem, essas provas todas ainda vou fazer esse ano. Então essa foi a minha impressão geral aí sobre a prova, eu achei assim que o nível tava legal, e daqui a pouquinho quando eu chegar em casa eu falo pra vocês quantas questões eu acertei, beleza? Então é isso, eu vou falar quantas eu acertei ano passado e esse ano pra vocês poderem ver a minha evolução aí. Valeu, bora! Fala galera, já cheguei aqui em casa, a gente pode trazer, né, um papelzinho que a gente anota as nossas respostas pra poder corrigir com o gabarito, né? Eu não sei quando sai o gabarito oficial, mas eu já corrigi, como eu disse pra vocês, pelo gabarito do Estratégia, então eu vou contar agora pra vocês como é que eu fui nessa prova, comparando com a prova do ano passado. Mas antes eu quero apresentar pra você que não conhece o Estratégia Vestibulares, né? O curso Estratégia Vestibulares. Eu estudo com Estratégia desde 2020 pra minha prova que eu falei pra vocês, né? Pra prova da SpaceX, e eu tenho certeza que me ajudou muito, e eu tenho certeza que pode muito ajudar você. Então você aí que vai estudar pra prova do ano que vem, ou você ainda quer estudar pra prova de segunda fase, o Estratégia tem curso pra prova de segunda fase, olha aí na descrição que o link tá aí, você pode conseguir estudar pra segunda fase, por exemplo, com o Estratégia, que é um curso sensacional, beleza? Então, agora depois de falar sobre o Estratégia um pouquinho, vamos falar sobre as minhas notas. Vamos lá, vamos começar pela parte de história. Como eu falei pra vocês, eu achei a história um pouco mais difícil, assim, um pouco difícil de fazer, tinha que pensar bastante nas questões, e eu consegui ir bem, mas eu achei complicado, assim, difícil de fazer. Ano passado, em 2021, só pra comentar, ano passado eu passei pra segunda fase, ano passado eu fui aprovado na Unicamp e no curso 51, né, eu tava querendo engenharia física, se eu fosse fazer Unicamp, é o curso 51, então eu fui aprovado ano passado na Unicamp, na primeira chamada lá. Então só pra comentar, né, pra vocês saberem a diferença da minha nota, esse ano passado eu passei pra segunda fase ou não. E esse ano, como eu disse, o curso que eu tô prestando é engenharia elétrica, e o curso 51 tá como segunda opção, ano passado tava como primeira opção. Em história, ano passado, 2021, eu acertei 6 questões das 8. Esse ano agora, 2022, né, no vestibular de 2023, eu acertei 7 questões das 8. Em inglês, ano passado, eu acertei 8 questões das 8, gabaritei inglês ano passado. Esse ano não gabaritei inglês, acertei 7 questões das 8, e eu falei pra vocês que eu tive um pouco de dificuldade pra fazer, tinha alguns textos que estavam assim, que eu tive que ler muitas vezes pra conseguir entender, então eu acertei 7 questões das 8. Em português, ano passado, eu acertei 7 questões das 12. Esse ano agora, eu consegui gabaritar português, acertei as 12 questões. Fiquei bem feliz aí com a minha nota. Tiveram 2 questões, né, como eu disse pra vocês, que eram de livros que eu não tinha lido. Eu tentei fazer pelo contexto, tirando coisas que estavam muito absurdas, mas obviamente que essas 2 foi um pouquinho mais de sorte de ter acertado, porque eu não li os livros, eu tentei fazer pelos excertos que eles tinham colocado lá, pra eu meio que interpretar eles e fazer. Mas de resto, eu tinha lido todos os outros livros que caíram, então deu pra fazer as questões. Em química, ano passado eu acertei 4 questões das 8 questões, e esse ano eu também acertei 4 questões das 8 questões, metade da prova de química. Como eu disse, química eu não tenho muita facilidade, não sou muito bom em química, e eu não achei a prova muito tranquila, então acertei metade da prova. Biologia, ano passado, eu acertei uma questão das 8, e pra quem acompanhou a minha trajetória de vestibulares ano passado, viu que em todas as provas de biologia eu tava acertando basicamente isso, uma questão de todas as questões da prova. E impressionantemente, dessa vez o meu tato para chute estava muito melhor, e eu acertei 4 questões das 8, metade da prova. Como eu disse pra vocês, eu não estudo biologia, tá? Assim, quase todas dessas 4 que eu acertei foram no chute. Tiveram algumas que, tipo, eu tirei uma alternativa porque pra mim parecia que não fazia sentido. Mas, assim, a maior parte deles com certeza foi chute. Então, biologia, acertei 4 das 8 questões. Em geografia, ano passado, eu acertei 6 das 8 questões. E esse ano eu acertei 5 questões das 8 questões. Eu achei geografia tinha algumas questões mais específicas, assim, um pouco mais difíceis, que eu fiquei pensando bastante. Achei a prova, assim, difícil também, razoável, mas eu não lembro como é que tava a prova do ano passado. Se quiser, você pode conferir o vídeo que eu já deixei no izinho, que eu falo o que eu achei da prova do ano passado. Em matemática, eu achei a prova desse ano, como eu disse, mais difícil. Ano passado eu acertei 9 questões
das 12 questões, e esse ano, felizmente, eu consegui acertar 11 questões das 12 questões. A que eu errei era uma de combinatória lá, que, pô, depois eu fui ver lá no Estratégia, eu conversei com o professor, né, e eu errei por uma coisa muito boba, assim, eu considerei um número a mais, mas que era meio óbvio que ele não era pra ser considerado, sabe? Eu acabei considerando na minha conta e fiz errado. Era uma lá que você tinha que falar se as assertivas estavam certas ou erradas de combinatória, e eu coloquei uma lá que estava certa, mas ela estava errada e acabei errando a questão. E em física, a última matéria aí, ano passado eu gabaritei física, como eu já comentei aqui com vocês, e esse ano eu também gabaritei física. Foi a matéria que pra mim tava mais tranquilo, que dava pra fazer as questões com mais facilidade. Eu não travei nenhuma questão assim, eu li já fazia, comparado com a prova que eu estudo, que física tava bem tranquilo, que era basicamente você aplicar uma fórmula. Eu lembro até uma de trabalho lá, trabalho da força-peso, que ele basicamente deu tudo que você precisa para calcular o trabalho da força-peso, e era só jogar na fórmula. Várias questõezinhas eram assim, então a prova de física, pra mim, na minha opinião, ela tava fácil. É lógico que isso é bem pautado, que eu estudo bastante física e que uma das minhas melhores matérias é física. Se você tem dificuldade em física, obviamente a prova de física não estaria fácil, mas pra mim estava fácil. Então aí, no total, ano passado eu acertei 68% da prova, que são 49 questões das 72. E esse ano eu fiquei muito feliz com a minha nota, principalmente por várias matérias que caem nos vestibulares, eu não estudar, eu não ter lido todos os livros, eu fiquei muito feliz com a minha nota. Eu acertei 58 questões das 72 questões, que é 80,6%. Eu acho que foi a minha melhor nota, acho não, tenho certeza, foi a minha melhor nota em primeira fase de vestibular. Então, Unesp, FUVEST, Unicamp, foi a minha melhor nota. E eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu meio que fui carregado pelas matérias que eu estudo, porque as matérias que eu não estudo eu basicamente tive que chutar. Então é basicamente isso. Comenta aí embaixo qual curso que você tá prestando e qual foi a sua nota, para o pessoal ter uma noção de como é que vai vir essa nota de corte ou não. Deem as suas opiniões aí pra gente poder conversar também, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like aí e não se esquece de se inscrever, porque se eu for chamado pra segunda fase, vai ter vídeo da segunda fase, como já tem aqui no canal. Então clica aí se você quer saber como é que funciona a segunda fase. Lá eu falo o que eu achei da prova de segunda fase, e também tem vídeo aqui no canal da FUVEST, da Unicamp, vai ter do Enem agora, vai ter vários vídeos aí, terão vários vídeos, então se inscreve aí pra não perder, beleza? Deixa o like aí, um beijão, valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!